Mas eu quero que você saiba que a mensagem dessa noite, ela tem um prisma que significa dizer que Jesus é tudo o que você precisa. E eu quero que você fale: Jesus é tudo que eu preciso. Entenda isso. Agora abra a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, do versículo 5 em diante. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: ó Senhor, não tem como tirar água. O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ponto. Quando eu vejo essa história, essa narração de que Jesus tem um encontro com uma mulher num local atípico, num momento atípico, eu só consigo entender que havia um propósito muito maior dentro daquele contexto. E se a gente for analisar o texto a fundo, a gente vai entender que não foi mais um encontro, foi o encontro. Não foi uma coincidência. E uma das principais coisas que me chamam a atenção nesse texto é imaginar que Jesus estava cansado. Jesus estava cansado, chega num lugar, os discípulos, e de repente Jesus falou assim: deixa eu ficar aqui porque eu estou cansado. Entendam que essa é a narrativa de um discípulo, de alguém que está vendo a história, de alguém que está acompanhando ali. É como se todos nós estivéssemos indo em algum lugar e de repente o pastor Anderson chega e fala assim: gente, pode continuar indo, deixa eu parar aqui que eu estou um pouco cansado. No entanto, o que eu e você não entende é que Jesus tem maneiras e formas de trabalhar que de repente parece que ele está cansado, mas ele não está cansado. É uma estratégia para que algo maior aconteça na minha e na sua vida, assim como na vida dessa mulher. E o texto é muito mais profundo que isso. A proposta de Jesus, ela é sempre uma proposta integral, uma proposta inteira, uma proposta completa. O problema é que eu e você estamos acostumados em uma geração, em uma época em que tudo fica termina com tade, pela metade. Boa. Tudo fica pela metade. O nosso ânimo, ele se esvai muito rápido. Ele se esgota muito rápido. Você começa a caminhar na igreja, daqui a pouco isso, aquilo, daqui a pouco uma palavrinha só, e você já... não vou ficar mais aqui.
já desanima. A gente deixa tudo pela metade. A gente vai na livraria, compra um livro, empolgado, lê o prefácio, traz para casa, lê 2 capítulos e larga o livro no canto. Não ri não, que você se denuncia. Não ri não. E tem gente que ainda fala assim, eu sou viciado em livro. Mas pelo menos está lendo, mas é viciado em comprar o livro, mas em ler não. E larga pela metade. Você quer ver? Homens, quantos homens, vou fazer igual o pastor antes. Quantos homens nós temos aqui, amém? Olha que bênção. Que as esposas fiquem quietinhas agora. Quantas vezes você largou alguma coisa pela metade em casa? Agora tomou aquela cutucada, né? Quantas vezes a mulher falou, fulano, você começou e não terminou. Fulano, você falou que era para improvisar. Como é que fala? Que temporário. Você falou que era temporário, que depois ia resolver e não resolveu. Só que a proposta de Jesus, ela é integral. Ela é para pegar do início ao fim. Perceba que no diálogo alguns pontos são indagados. A mulher indaga alguns pontos. Primeiro ela fala assim: como você, sendo judeu, me pede água, que sou samaritana? Qual é a sua? Ela coloca uma barreira, ela coloca um obstáculo. Ela olha algo que foi criado lá atrás, uma barreira que daqui a pouco eu vou explicar para você. Da onde que ela está tirando isso aqui? Você vai sair daqui desvendando todo esse mistério, desvendando todo esse diálogo. Mas uma coisa é certa, havia um paradigma, havia uma barreira. E eu não sei qual é o paradigma da sua vida, eu não sei qual é a barreira, eu não sei se é no lado sentimental, se é no lado espiritual, se é no lado financeiro, eu não sei se é no lado religioso aqui na casa de Deus, eu não sei onde que é. Na hora que você encontrar com Jesus, Ele quebra o paradigma. Ele quebra. Ele derruba a barreira. Mas para isso, tem que haver encontro. Sem encontro, não tem. Jesus quebra paradigma. Outra coisa, a mulher, talvez tenha falado, uma mulher naquela época, um homem se dirigiu a uma mulher, ainda mais Jesus sendo judeu, a mulher samaritana, era algo que a sociedade reprimia. Jesus não estava nem aí por que iam falar. Jesus não estava importando. Jesus não estava se importando com um estereótipo social. Gente, quanto isso fala hoje, atualmente conosco. A palavra de Deus, ela é uma só, não é? Mas você já reparou que cada vez que você lê, parece que extrai uma coisa nova de você? Não é assim que acontece? É porque a palavra mudou? Não, você que mudou, querido. A mesma palavra de um pai a um filho de 3 anos de idade, e a mesma palavra a esse mesmo filho com 10 anos de idade, é ouvida de forma diferente. O pai é o mesmo, mas você mudou. A palavra é a mesma, mas você mudou. A sociedade mudou também. A palavra é a mesma. Tem coisas que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração hoje, que eu não teria capacidade de receber quando eu estava lá no início da caminhada, lá no Vale do Jequitinhonha com 21 anos de idade. Mas o Pai é o mesmo. A palavra é a mesma. O que mudou? O lombo, a estrutura que suporta a palavra. Eu não sei como é que está a sua estrutura, eu não sei como é que estão as suas barreiras, eu não sei. Mas olha, se você está achando que a palavra é rasa demais, ou que é crua demais, ou que é água muito, muito rasa, eu não sei. Aprenda a nadar, meu irmão, fortalece a musculatura, porque Deus tem palavra grossa para cima de você. Deus tem água profunda para você. Mas você tem que aprender a nadar. Você tem que aprender. Jesus, ele não se importou com o que iam falar.
Jesus não estava nem aí para o que iam dizer, Jesus. E aliás, Jesus não se importa com isso do início ao fim do ministério dele. Já reparou isso? Jesus não se importa com isso, do início ao fim. Os fariseus chegam, poxa, mas você e os seus discípulos não lavam as mãos para poder... Você acha que Jesus parou para pensar assim, eles vão reparar que eu não vou lavar a mão? Jesus não estava nem aí. E você? E eu? Vou citar um exemplo para vocês. Há muito tempo, algumas pessoas aqui me seguem nas redes sociais, né? Né, Valéria? Milhares de seguidores. Algumas pessoas me seguem nas redes sociais. E eu sempre tive uma vontade e ficava reprimindo essa vontade, porque eu pensava assim, estou abrindo meu coração aqui para vocês. Eu pensava, poxa, o que vão dizer? O que vão falar que eu estou querendo aparecer? Vão dizer que eu estou querendo fama? Não. Vão dizer mais. Vão dizer que eu estou querendo dinheiro. Que eu só estou pensando em ganhar dinheiro. O que vão dizer? E a gente sabe hoje que um dos veículos de se propagar uma ideia e uma ideologia chama-se internet. E eu sempre tive a vontade, algum tempo atrás eu tinha um canal no YouTube, e eu tinha vontade de ter um canal no YouTube, voltar com um canal no YouTube e fazer alguns vídeos. E eu ficava reprimindo aquilo. Aí eu fui semana passada num seminário, as 7 esferas de influência do cristão. E a primeira esfera foi falando a respeito das redes sociais, das mídias sociais. Como cristão. E aquilo bateu forte em cima de mim. Eu falei assim, gente, não é possível. Aí o que eu fiz? Eu vi a oportunidade, eu vi o momento. Eu peguei essa palavra, porque antes eu pregar para você, ela prega para mim. E o que eu fiz? Eu fiz um canal no YouTube, meu irmão. Tá bombando demais, tem 16 inscritos. Tá pensando o quê? Mas na profecia que eu falo, tem milhares de seguidores. São uns 2 ou 3 aqui que concordou comigo, mas já é o suficiente. A Bíblia fala que se 2 ou 3 concordar, Deus concorda lá no céu. Meu irmão, você vai entrar lá, você vai ver um videozinho falando a respeito do momento político, mas o próximo vai falar sobre alguma outra coisa e vão colocar a Bíblia em cima, e o outro, Bíblia em cima, e o outro, palavra de Deus, e o outro, posicionamento cristão, e o outro, Deus, Jesus para cima deles, porque é disso que eles precisam. E por que eu tenho que ficar pensando, o que eles vão achar, o que eles vão pensar? Não. Quando inventaram a televisão, nós demonizamos a televisão. Nós, que eu digo, os cristãos falam, a televisão é do capeta. Hoje a igreja luta para ganhar a televisão, porque entregamos na mão do diabo. Falamos, toma, é seu. Porque tínhamos uma visão equivocada. Jesus, ele não se importa com o que vão falar. Onde uma mulher viu um obstáculo, Jesus, ele viu um recomeço. Eu não sei se está assim na sua vida. Talvez você olhe para a situação e você pensa, não, mas tem esse empecilho, tem esse problema. Você vê, o encontro de Jesus com aquela mulher foi visto pela mulher como um problema, como um obstáculo. Não só um, mas vários. Como sendo você judeu, vem falar comigo, samaritana. Como você diz que me dá água, tem você por acaso um balde? O poço é fundo, olha quantos problemas. Por acaso você é maior que Jacó? Meu pai que me deu, você não é maior que Jacó. A choradeira dessa mulher. E quantas vezes, gente, tem uma coisa que o Senhor não dialoga, é com gente murmuradora. O povo ficou 40 anos no deserto, porque murmurou. Dos que saíram do deserto,
com mais de 20 anos, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Nem mesmo aqueles que os tiraram do cativeiro entrou na terra prometida, que foi Moisés. Porque Deus é coisa séria. Ao invés dele falar com a rocha, tocar, ele bateu na rocha. Por isso não entrou na terra prometida. Ele viu, mas não entrou. Ele contemplou, mas entrar ele não entrou, porque murmurou. Ei, para de murmurar, meu irmão. Deus não tem compromisso com um crente murmurador. Crente murmurador morre no deserto. Eu sei que às vezes é dura essa palavra, mas é um mal da nossa geração também, a gente romantizar Jesus. A gente fala, não, mas Jesus pregava paz e amor. Jesus pregava paz e amor. Só paz e amor? Jesus vira para uma mulher e fala, a própria mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Outra mulher, como que eu vou tirar o pão da mesa dos seus senhores e lançá-la aos cachorrinhos? Olha a comparação. Ai daquele por quem vier o escândalo, melhor lhe seria que amarrasse uma pedra ao pescoço e o lançasse ao mar, morte por afogamento, tortura. Se vocês quiserem, eu pesquiso mais alguns trechos, algumas falas de Jesus, e vocês vão entender que não era tão só paz e amor assim. Eu não vim para trazer a paz, não pense que eu vim para trazer a paz, mas vim para trazer a guerra. Eu vim para colocar o filho contra o pai, a nora contra a sogra. Assim os inimigos da sua casa serão os da sua própria casa. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. São falas de Jesus. Mas Jesus, ele viu um recomeço naquela mulher. E ele vê um recomeço em você. E mesmo que você ache que está tudo acabado, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, ainda assim, Jesus conhece a minha e a sua história melhor do que eu e você. Jesus conhece a sua história melhor do que você mesmo, querido. É muito interessante, porque Jesus, ele é, como eu disse, ele é especialista em reencontros. E ele é especialista em encontros. Você vê que no decorrer da história, depois os discípulos entram na cidade. E Jesus, quando ele encontra com aquela mulher, os discípulos entram para comprar comida. E quando os discípulos voltam com a comida, e eles vão oferecer a Jesus, olha que interessante. O que acontece? Os discípulos falam, tome aqui um pouco de comida, Jesus. Aí Jesus fala assim, não quero comida não. A minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Eu já preparei todo um terreno aqui. Eu já resgatei uma vida que já estou satisfeito. Obrigado. O Espírito Santo de Deus conforta o meu coração. Essa foi a resposta de Jesus. Os discípulos voltaram. Agora entenda toda essa situação. Entenda junto comigo. Lá atrás, por que samaritano não falava com judeu? A história começou lá em Salomão. Melhor, a história começou lá em Davi. Você lembra que essa mulher, ela põe um outro empecilho? Ela vira e fala assim, vocês dizem que é certo adorar em Jerusalém, mas os nossos pais dizem que o certo é adorar aqui nesse monte. O que você tem para dizer sobre isso, Jesus? Onde é certo adorar? Mulher, chegará o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Por que essa mulher fala isso? Porque lá atrás, muito lá atrás, centenas e centenas de anos antes, teve um cara, movido segundo o coração de Deus, chamado Davi, que mudou todo o paradoxo e todo o sistema de adoração que você possa imaginar.
Ele mudou o patamar de adoração. Ele elevou o patamar de adoração a um nível que não se conhecia antes e que ainda hoje é distante de se alcançar. Foi o que Davi fez. E Davi, depois de um tempo, ele consegue muitas batalhas, a arca está lá, e ele fala assim, não é possível, eu não vou deixar a presença do meu Deus sem uma casa, eu vou fazer uma tenda. E ele faz uma tenda, e o Espírito de Deus se movia dentro daquela tenda, e de repente, depois de um dia, depois de um tempo, ele fala, não é possível, eu sou homem, e eu tenho uma casa construída, eu vou construir uma casa, um templo para o meu Deus, e isso agradou o coração de Deus. Então, o que acontece a partir daí? Deus vira para Davi e fala, opa, tudo bem, eu me agrado da sua história, eu me agrado do seu coração, mas vamos com calma, a sua mão é mão de sangue, você não fará, mas seu filho fará. Olha, eu não sei como é que está a sua vida, mas a de Davi, olha como foi. Davi preparou tudo, preparou madeira, preparou tijolo, preparou tudo, mandou trazer ouro, prata, mandou trazer todas as coisas, linho fino, tudo para preparar o templo, mas ele nunca botou o pé dentro do templo, ele nunca viu o templo, ele não começou a ver nem o início da construção do templo, deixou tudo preparado para o filho dele. Eu não sei você, mas eu estou preparando o terreno para que os meus filhos possam desfrutar da glória e da graça de Deus. E quando eu resolvo me posicionar em todos os âmbitos da sociedade, é isso que eu estou fazendo. Eu estou deixando um legado escrito, gravado, marcado. E aí você ainda está se perguntando o que isso tem a ver com a mulher samaritana? Calma que nós vamos chegar lá. O que tem a ver com a mulher samaritana? Lá em 1 Reis, quando Davi morre, Salomão assume o trono. Ao assumir o trono, ele começa a construção do templo. Primeiro ele se casa com a filha do dono do Egito, o faraó. Se casa com a filha do faraó. E aí começa a construção do templo. Demorou 7 anos. Num determinado momento o Senhor aparece para Salomão num sonho e fala assim, me pede o que você quiser. E Salomão fala assim, eu quero sabedoria. Aí o Senhor falou assim, olha, como você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar mais, eu vou te dar riqueza e fama, eu vou te dar muita coisa, porque você podendo pedir tudo, podendo pedir a morte dos seus inimigos, podendo pedir riqueza, podendo pedir tudo, você pediu sabedoria, então todo o resto eu vou te dar. Eu não sei o que você anda pedindo ao Senhor, mas eu aprendo com a Bíblia que basta eu pedir sabedoria, que o resto vem. E ele pediu isso, mas o Senhor fez uma advertência para ele. O Senhor virou para ele e falou assim, olha, eu vou te dar e você vai ter, mas não se aparte da minha lei, cumpra para fazer tudo quanto eu, assim como andou comigo, assim como eu andei com seu pai Davi, vou andar com você também, mas faça segundo aquilo que é o meu coração. Durante um tempo, ele começou até bem. Ele começou bem. Ele começou seguindo tudo certinho. Só que a velhice foi chegando. E Salomão, ele foi se deixando levar pelas suas mulheres. Quando você pega a história lá em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 13, você vai ver que ele tinha 300 mulheres, 700 concubinas, ou 700 mulheres, 300 concubinas, um negócio assim. Sei que era mulher para encardir. Não estou dando conta da minha que está lá em casa, meu irmão. E olha que é piudinha. Mas é tanta exigência, misericórdia. E o homem tinha 1000. E ele começou a se desviar. E a Bíblia diz que ele começou a oferecer sacrifícios a outros deuses. E ele chegou ao ponto de oferecer sacrifício aos deuses do Moabitas, que é Moloque. Ele pegou um dos seus próprios filhos, levou para sacrificar a Moloque, matou aquela criança, derramou o sangue a Moloque. Sacrifício humano Salomão fez.
E aí o Senhor veio a ele e falou assim: você não fez aquilo que eu disse que era para você fazer. Por 2 vezes eu apareci a você e ainda assim você não fez o que eu tinha que fazer. Meu irmão, eu não sei você, mas eu, quando de vez em quando, lá uma vez ou outra, na minha vida acho que aconteceu 1 ou 2 vezes, de alguém chegar com uma profecia e falar: eis que eu te digo da parte de Deus, as minhas pernas já tremem e eu já caio assim chorando, e eu já, meu Deus, é o Senhor que está falando, e a coisa pega. Agora você imagina um homem que Deus, o próprio Deus, se apresentou para ele 2 vezes, e ainda assim ele sacrifica um filho dele a Moloque. Aí Deus fala assim: olha, eu não vou continuar com você, e por causa de você o reino será dividido, e por causa do que você fez que é errado, o reino será dividido. Mas por amor ao teu pai, o meu servo Davi, não farei isso enquanto você vive, mas farei depois que você morrer. Você sabe o que isso me explica? E Deus disse mais ainda. Deus virou para ele e falou assim: e tem mais, não rasgarei por completo Israel, deixarei uma tribo com um dos seus filhos, por amor a Davi. Isso, vocês não têm noção de como que isso me arrepia. Porque, como eu disse, Davi teve todos os erros. Ele foi adúltero, ele foi homicida, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, nunca se dobrou a outros deuses. Mas ele não teve pai, e ele não soube ser pai. E Samuel não soube ser, e Salomão também teve sabedoria, mas não soube ser pai. Por que ele não soube? Jeroboão, filho dele, assume Israel depois da morte dele. E Jeroboão vira para ele e fala assim: vocês achavam que as mãos do meu pai eram pesadas? O meu dedinho minguinho vai pesar mais do que o tronco do meu pai em cima de vocês. Essa foi a mensagem de Jeroboão. O que aconteceu? Dividiu-se Israel. Israel do sul, Israel do norte. Uma com Jeroboão, outra com Roboão. 10 tribos para Roboão, 1 tribo para Jeroboão. Houve intriga. Destinou-se daí os samaritanos. Tudo que você precisa é de Jesus. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, Ele não está encontrando com uma mulher, Ele está encontrando com uma cidade inteira. Quando Jesus te encontrar, Ele não vai estar encontrando só com você, Ele vai estar encontrando com a tua família inteira, com a parentela inteira, com a cidade inteira, com o país inteiro. Ele vai encontrar com todos à sua volta. Ele vai encontrar todo mundo. Você sabe por que Ele vai encontrar todo mundo? Porque olha o que Jesus fez. Jesus virou para a mulher: vai, busca o teu marido. Eu não tenho marido. Ah, disseste bem, não tens marido. Porque tivesse 5 e o que tem agora não é teu. Deixa eu te falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo: essa é a verdade sobre a sua vida. Você está diante da verdade, falando a verdade para mim. Você não tem marido, isso é verdade. Ei, assuma as verdades da sua vida. Eu não consigo por isso. Eu não faço porque eu sou assim. Eu erro aqui. Jesus, essa é a verdade. Na hora que você entregar a verdade para Jesus, Ele se apresenta a você com uma verdade absoluta na sua vida. A verdade chegou. A mulher sai dali. Perceba que Jesus chegou, ficou com a mulher. Os discípulos ganharam a cidade. Ei, Vila Velha tem que ser ganha por você. Vila Velha tem que ser ganha por mim. O Espírito Santo tem que ser ganho por mim. O Brasil tem que ser ganho por mim. Por você. Discípulo tem que ganhar a cidade. E aí, essa mulher chega. É engraçado isso. Porque ela faz o evangelismo mais simples do mundo. Porque primeiro ela reconhece que Jesus: eu vejo que tu és profeta. Reconhece. Aí
Aí continua o diálogo. Que ela fala, vejo que tu és profeta. Mas ele lembra que ela falou do templo, do local de adoração? Lembra disso? Aí olha a resposta de Jesus. A salvação vem de Israel. Vocês estão discutindo onde se deve adorar. Mas vocês sabem que a nossa raiz é que tem o templo. Mais ou menos parafraseando, é como se Jesus tivesse dito assim: o templo foi construído por Salomão. Só que a glória de Deus, quando aquele templo foi construído por Salomão, meu irmão, você não tem noção. A Bíblia diz que a glória de Deus invadiu aquele templo, que os sacerdotes, eles não conseguiam entrar no templo para adorar, para sacrificar, porque a glória de Deus enchia aquele lugar de uma tal forma absurda, descomunal. E aí Jesus traz isso para ela. Olha, a salvação vem senão de Israel. Mas vai, entra lá. Aí ela entra na cidade. E olha o papel evangelístico dessa mulher. Ela chega para um homem. Primeiro, essa mulher, por que essa mulher estava lá meio-dia? Ela estava lá meio-dia porque ela tinha vergonha de ir de manhã cedo. Meio-dia é hora de ir buscar água, gente. Não é? Mas ela vai buscar água meio-dia. Porque ela possivelmente não queria se encontrar com mais ninguém, porque o nome dela estava nas rodas de conversa. Ela já tinha tido 5 maridos. E o que ela tinha não era dela. Ou seja, ela mantinha um relacionamento com uma pessoa que já era casada. Essa mulher queria se afastar da sociedade, queria se afastar das pessoas. Não queria que a história dela fosse falada, contada. E Jesus chega e escancara a verdade, quebra os paradigmas. Mas com amor Jesus faz isso. E essa mulher volta aos homens daquela cidade. Olha que agora ela que não queria falar com o homem, ela se dirige aos homens e diz assim: olha, eu encontrei um homem que disse tudo a meu respeito. E eu fico tentando imaginar a situação, porque talvez aqueles homens tenham falado assim: mas todo mundo sabe da tua vida. Mas ainda assim ela fala assim: mas vem, ele diz, ele é o Messias. E os homens vão até lá. Jesus, especialista em encontros. Mas os encontros de Jesus geram frutos. Olha como Jesus, olha a ótica de Jesus nas coisas. Jesus chega e encontra uma cidade. Jesus coloca fim a um problema que foi gerado lá atrás em Salomão. Quando Salomão adora outros deuses. Sabe, queridos, eu não sei se você já tem essa informação, mas para Deus, adorar a outros deuses, prostrar-se a outros deuses, é prostituir-se. E todas as vezes que Deus se dirigia a Israel, Ele falava assim: você se prostituiu, você é minha esposa, mas você se prostituiu, você adorou outros deuses. E foi isso que aquela nação fez, foi isso que este rei Salomão fez. Ele se prostituiu, ele começou muito bem, mas ele terminou muito mal, porque ele terminou prostituindo-se e prostituindo toda uma nação. E quando Jesus chega e se encontra com aquela mulher que vivia na prostituição, porque ela já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha ainda não era dela, Jesus estava tratando algo que tinha se desencadeado lá no passado. Eu não sei quando que se desencadeou algo na sua vida, mas eu sei, Jesus tem poder para tratar e para curar. Ele tem poder. O mesmo que você falou, mas estava muito distante. Mas isso foi na minha tenra infância. Mas Jesus trata. E Jesus tratou aquela mulher. Jesus tratou aquela cidade. Jesus pôs fim a um problema causado entre os filhos de Salomão, Jeroboão e Roboão. Jesus é especialista em reencontros e encontros.
Eu já passei tanta coisa na minha vida e eu já tive momentos que eu pensei assim, agora acabou, agora já era, agora não tem mais jeito, agora é o fim da linha, agora não tem mais jeito. E aí eu ficar assim esperando, eu falei, Senhor, acabou, né? Acabou pra mim, né, Jesus? Acabou, né? Aí Jesus ele fala assim, ei filho, ei, acorda, tem muito caminho ainda pela frente, levanta porque eu vou te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar na sua casa, Deus vai te usar na faculdade, Deus vai te usar até com sua sogra, com seu sogro, Deus vai te usar, mas você precisa de um encontro real com Ele, você precisa de olhar nos olhos dEle, de deixar os paradigmas de lado, deixar as coisinhas, os mimimi, mas fulano falou isso, larga fulano, larga o que ele diz, você deixa as coisas de lado, foca em Jesus, e Ele te usa. Incrível como que as pessoas elas têm facilidade de trazer coisas do passado e dizer assim, não, mas é porque em 1900 e vovô de calção falaram isso para mim e eu trago isso no meu peito até hoje. Incrível. Vou citar um exemplo dentro da minha casa. Eu via que chegava um tio meu na minha casa, na casa dos meus pais, e havia todo um desconforto imenso. E aquilo se repetia, vez por outra esse meu tio ia lá e havia um desconforto. E um dia eu rompi a barreira e falei com meu pai, pai, o que acontece? E quando o tio fulano vem aqui, por que o Senhor muda o comportamento? O Senhor se esquiva, o Senhor vai para o seu quarto, dorme, não quer ficar perto. O que está acontecendo? O que aconteceu? Meu filho, essa história é longa. Falou bem assim. Eu falei, não, mas eu estou com tempo. Pode contar. Lembra quando a gente morava num barraquinho de tábua? Lembro, pai. Que sua mãe passava cera nas tábuas no chão e ficava ali, aquela cera vermelha, alisando. Para mim aquilo era uma diversão, porque eu sentava e minha irmã puxava assim, ó. Oh, maravilha. Aquilo era uma diversão. Então, nesse tempo, quando eu comecei a construir a casa, o seu tio veio aqui e falou assim, Alvino, está muito difícil construir. Desiste, porque a situação do país, quem construiu até agora, constrói. Quem não construiu, não constrói mais. E aí, meu filho, quando ele falou isso para mim desanimar, eu falei, eu vou construir. Só que isso ficou aqui, ó. A palavra dele ficou. Irmãos, eu tenho 37 anos. Olha ali, revelei. Eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Tem quase 30 anos que isso aconteceu. E ele carrega aqui, ó. A mágoa, a palavra. Isso é muito perigoso. Isso é nocivo, isso inflama, isso destrói relacionamentos, isso afasta pessoas, isso não dá nova chance, não dá segunda chance, isso não dá recomeço. Mas Jesus, ele chegou hoje, ele chegou para quebrar tudo isso. E Jesus vira para o endemoniado gadareno e vira para os demônios e fala assim, olha, vai. Os demônios pedem, não se permite entrar na vara de porcos, então entra. E aí os porcos eram a referência financeira daquela cidade, e os porcos se precipitam. Daqui a pouco os homens da cidade vêm e falam assim, vai embora. E Jesus fala, tudo bem, eu vou. E o endemoniado gadareno vira e fala assim, não, eu vou com o Senhor. Aí olha o que Jesus fala, não vai não. Não parece esquisito? Jesus vira para o endemoniado, que era o ex-endemoniado. Jesus vira para o ex-endemoniado e fala assim,
agora você é missionário, ex. Já pensou se todo ex vira missionário? Eita. Jesus vira para o ex-endemoniado e fala assim: agora você é missionário, vai e fala com os seus o que o Senhor tem feito na tua vida. Ei, Jesus encontra com você e encontra com toda a sua parentela. Vai e fala com os seus. A mulher falou com uma cidade, o gadareno fala com todo mundo. Olha outro encontro de Jesus. Olha a perspicácia de Jesus. Jesus encontra com Natanael. Jesus encontra com Filipe antes, né? Não é assim? Vocês conhecem a história? Jesus encontra com Filipe. Jesus está reunindo os discípulos. Aí Jesus encontra Filipe. Aí Filipe sai correndo e fala com Natanael assim: Natanael, encontramos o Messias. Já inverteu a história. Natanael, encontramos o Messias. E quem é? É Jesus. Jesus, o filho de José, o carpinteiro, de Nazaré. De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? É a visão de Natanael. Mais tarde, Jesus explica isso para eles. Jesus vira e fala assim: os seus olhos são a candeia do corpo. Se o seu corpo for bom, então se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, que tremendas trevas são. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, ou seja, do seu interior. A forma como você vê a vida dialoga com o que tem dentro de você. O homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Natanael vira e fala: pode vir alguma coisa boa de lá? Mas Jesus vem andando. É esse aí. Ei, Natanael, o Senhor, você é o Messias? Aí Jesus vira e fala assim: eis aí o israelita perfeito, em quem não tem dolo. Oh, meu Deus do céu. Tem uma meia dúzia de juristas aqui, sabe o que é não ter dolo? Não ter dolo é quando não tem intenção de erro. O dolo é diferente de culpa. Culpa é quando você premedita. Dolo é quando você erra, mas erra sem querer errar. Eis aí o israelita. Ao contrário, em quem não tem dolo, em quem não tem intenção. O dolo é quando você não tem intenção. O dolo é quando você tem a intenção. A culpa é quando você não tem a intenção. Perdão, juristas, é o contrário. Vou explicar de novo. Jesus diz: eis aí o israelita perfeito, em quem não tem dolo, em quem não tem intenção para o erro. Preste atenção, Jesus não falou: eis aí o israelita perfeito, em quem não tem culpa. A culpa é quando você tem intenção. Vocês entenderam, né, meus irmãos? Vocês entenderam, né? Eis o israelita perfeito. É a forma como Jesus enxerga o Natanael. Jesus está enxergando o Natanael transformado por ele, antes de ser transformado por ele. Olha que interessante. Mas o Natanael, na sua visão humana, na primeira visão, ele vê Jesus como: pode vir alguma coisa boa de lá? Mas aí quando ele encontra Jesus, e Jesus se revela a ele, e olha como que Jesus se revelou a ele, não foi com essa afirmação não, foi dizendo assim: antes de Filipe te chamasse, eu já te vi sentado debaixo da figueira. Aí Natanael prova por que Jesus está falando que ele era o israelita perfeito, em quem não se encontra dolo, em quem não se encontra intenção para o erro. Naquele momento, Natanael recebe a revelação que mais tarde, anos depois, Pedro receberia. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Lembra daquele diálogo lá depois, lá atrás de Jesus com Pedro? É que os homens dizem que eu sou um profeta, isso, aquilo, outro. E você, Pedro, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Dissestes bem. E quem te revelou
não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. E a Natanael também, quem revelou não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que está no céu. Porque Jesus já enxerga Natanael inteiro, enxerga Natanael, um Natanael que não tem dolo, um Natanael que não tem intenção de erro. Ei, eu não sei como é que foi a sua vida até agora, eu não sei se você está mais para Natanael, se você está mais para a mulher samaritana, eu não sei se você está para o endemoniado gadareno, eu não sei como é que você está, eu não sei o nível que você está, se você está em Natanael, se você está na mulher samaritana, se você está no endemoniado gadareno, eu sei o nível que Jesus está, e o nível que Jesus está é te dar por completo aquilo que Ele deseja para você. Entendam, Jesus encontrou a mulher samaritana, Jesus encontrou Natanael, Jesus encontrou o endemoniado gadareno. E hoje Jesus encontrou eu e você. E desse encontro tem que sair coisa boa. Não tem outro jeito. Fique de pé no seu lugar. Oh, aleluia. Jesus não está preocupado, senhores, com o estereótipo de quem Ele quer usar. Não está. Jesus não está preocupado se eu uso a calça rasgada ou se eu uso a calça de brim. Vou ser honesto com você, Jesus não está preocupado se eu tenho tatuagem, se eu não tenho. Ele não está preocupado nem com o que já aconteceu na sua vida. Ele não está preocupado. Porque o que aconteceu na sua vida, se foi muito ruim, se você pecou demais, Ele morreu na cruz para te perdoar e para pagar pelos seus pecados. Jesus, Ele olha o coração de quem Ele encontra. É isso que Ele olha. Ele olha se há dolo em você, ou se há culpa. É isso que Ele olha. Ele olha se você está se entregando por completo, ou se você está deixando escondidinho, lá no cantinho da sua história, algumas partes. Eu quero orar nessa noite, para encerrar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você faça uma oração de entrega ao Senhor. Eu quero que você ore comigo. Eu quero que você repita comigo essa oração. Senhor, repita em voz alta. Senhor, a minha vida o Senhor pode ver, do início ao fim. Não há nada, Senhor, que eu possa esconder. Cada história, cada palavra que foi dita, o Senhor ouviu junto comigo. E eu entrego hoje nas suas mãos cada uma dessas histórias, cada uma dessas palavras. Eu confesso, Senhor, que alguma delas me travaram,
me impediram de cumprir o meu propósito. Mas eu coloco hoje nas suas mãos e te peço, Senhor, trata a minha vida, para que eu seja um farol, Senhor, para todas as pessoas que estão à minha volta. Eu te entrego o meu coração. Em teu nome eu oro.